Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste dia 18 de junho, 11º domingo do tempo comum, vivendo o tempo comum, caminhando com Jesus, vendo seus gestos, ouvindo suas palavras. Evangelho deste domingo, Mateus capítulo 9, versículos 36 até o capítulo 10º, versículo 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E neste domingo, a liturgia nos apresenta um evangelho vocacional. Aqui no Brasil, esse ano, estamos vivendo o ano vocacional. É um evangelho que fala muito aos nossos corações sobre vocação. Primeiro, Jesus olha aquela multidão e percebe que eles estão cansados, abatidos, sem uma orientação, sem uma direção, sem pastor. E Jesus já sente a falta de pastores, a falta de trabalhadores para a messe. E se nós olhamos a nossa realidade hoje, percebemos o mesmo problema. Então, o conselho de Jesus naquela época vale também para nós hoje. Pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. É o nosso dever, enquanto cristãos, de rezar pedindo vocações. É um compromisso que todos nós cristãos precisamos ter, de não apenas de vez em quando, mas constantemente, sistematicamente rezar, para que Deus mande muitas vocações para as diversas necessidades da igreja, que Deus mande pessoas dispostas a receber esse chamado e a dizer o seu sim. É nosso compromisso rezar pelas vocações, rezar para que Deus mande sacerdotes, religiosos, religiosas, missionários, leigos engajados. A messe precisa de trabalhadores e nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus que mande trabalhadores, mas não somente rezar, incentivar e apoiar as vocações. Como é triste quando eu escuto algumas histórias de famílias que são contra, que desanimam quando um jovem, um menino ou uma menina falam sobre esse desejo de seguir a vocação. Parece que o filho dos outros é bom que seja padre, que vá para o convento, mas os meus filhos, da minha família, que desperdício! E às vezes a gente vê a vocação, o serviço a Deus como um desperdício. Como é triste ouvir isso de um cristão católico. Nós, pelo contrário, devemos incentivar, animar as vocações, rezar e pedir que os nossos jovens tenham coragem de ser diferentes, de se consagrarem ao serviço de Deus.
O Evangelho mostra Jesus que chama aqueles discípulos e envia em missão. E todos nós somos chamados, todos nós somos enviados. Para cada um de nós, Deus tem uma missão e é preciso responder sim. É preciso deixar tudo e obedecer ao chamado do Senhor. Então que esse Evangelho que fala de vocação nos ajude a entender que nós somos vocacionados, nós somos chamados. No estado de vida que estivermos, Deus nos chama, Deus nos envia para uma missão e que é nosso dever rezar e apoiar as vocações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo repleto das bênçãos de Deus e fique com Ele.